Bom, então vamos lá. Tá gravando. Bom, galerinha, hoje eu vou falar como vender mais pelo Instagram e aumentar o seu engajamento. E bom, por que isso é importante? Porque toda vez que a gente aumenta o nosso engajamento, a gente tem melhores públicos, mais pessoas, o nosso Instagram cresce e, consequentemente, o faturamento da nossa empresa aumenta, a gente é mais feliz, etc. Então, existe uma série de variáveis porque eu quero falar desse tema. Tudo bem? Então, vou pegar aqui a colinha, a aula que eu já preparei para vocês e vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender, o que nós temos que, o que nós temos que entender primeiro. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é o porquê, porque as redes sociais existem. Qual é a finalidade, né? Qual é a finalidade das redes sociais? Tá. E por que isso é importante nós entendermos? Porque quando a gente entende isso, a gente entende qual é a melhor forma da gente se colocar dentro desse ambiente. Bom, a gente pensando nessas redes sociais, nós temos então alguns pontos em que eu quero abordar, né? Então, todas as redes sociais, todas as redes sociais têm alguns objetivos, certo? Então, as redes sociais, todas elas têm alguns objetivos e esses são os objetivos que eu vou abordar com vocês hoje. Bom, primeiro objetivo das redes sociais, gerar relacionamento. Por quê? Porque gerar relacionamento. Porque as pessoas que estão dentro das redes sociais para conhecer pessoas, para conhecer marcas, conhecer, enfim, uma série de coisas, produtos. Então, a ideia é você gerar um relacionamento dentro da rede social, certo? Segundo ponto, gerar interação, ou seja, engajamento. Quando é interação, significa que eu posso comentar, que eu posso curtir, que eu posso compartilhar, salvar, enviar para uma outra pessoa, ou até mesmo enviar uma mensagem. Então, o objetivo das redes sociais é justamente gerar a interação, fazer com que, construindo um relacionamento, as pessoas se interajam, as pessoas passem a se conhecer mais, certo? Então, terceiro ponto, conhecer marcas e pessoas novas. Embora eu tenha já falado isso aqui no primeiro, ele vem de uma outra perspectiva, né? Então, primeiro a gente conhece, depois a gente interage, a gente cria um relacionamento. Por que eu trouxe ele de uma forma ao contrário? Para poder te prender e justamente colocar um dos principais pontos da rede social, que é o gerar relacionamento, que é uma coisa que você tem que construir com as pessoas e com as marcas, no primeiro tópico, para já prender a sua atenção e você de fato começar a entender o objetivo das redes sociais, certo? E dentro de todo esse contexto, existem mais outros três outros pontos que a maioria das redes sociais elas têm feito na questão de produção de conteúdo. Bom, a primeira coisa é se informar, né? Informar, ou seja, as pessoas consomem conteúdos na internet. Por quê? Porque as pessoas querem se informar. As pessoas querem saber mais sobre marketing, as pessoas querem saber como que eu aumento o meu Instagram, as pessoas querem saber como que eu faço gestão de tráfego, as pessoas querem saber diversas outras coisas. Você quer saber como que faz uma receita, como que faz uma lasanha. Então, o objetivo das redes sociais também é se informar. Você fala, nossa, Lô, mas essas coisas eu poderia pesquisar no Google, como que eu faço? Sim, com certeza você poderia. Só que muitas vezes você não vai. Por quê? Porque é mais fácil que, por meio das redes sociais, que é uma plataforma de interação, aquelas notícias, aquelas informações cheguem até você. Até porque ali é uma forma da gente falar abertamente, né? Não é um blog, não é alguma outra coisa do tipo, e não fica tão formal, tá bom? Então as pessoas elas consomem conteúdos na internet, né? Então esse é um dos pontos aí que as pessoas se informam. O quinto ponto, né, é motivar. Então, entre as áreas de motivações aí que a gente mais tem visto, né, são as academias, então, academias, né, coisas relacionadas à questão do esporte, ao bem-estar, à saúde, a parte de coach mesmo, embora seja aí um assunto bem polêmico, né, com relação às demandas que vem acontecendo no mundo, os coaches, eles também são
Então, pessoas que fazem dietas, mostram ali a questão da própria saúde, que também entra dentro de academia, né? Pessoas que também realmente trabalham nessa parte motivacional, né? Dentro de empresas, por exemplo. Então, aqui existe uma série de lugares, de conteúdos que as pessoas elas consomem. E entreter. Entreter. Por quê? Porque, oxi, tá difícil, entreter. Porque as pessoas entram nas redes sociais para entreter. Para se entreter. Então, consomem vídeos, memes, enfim, uma série de outras coisas aí que elas consomem justamente para poder gerar entretenimento nela. Tá bom? Então, entendendo esses pontos aqui, que as redes sociais elas são para a gente gerar relacionamento, gerar interação, conhecer marcas e pessoas, se informar, a gente quer estar mais informado pelas condições que estão no mercado, a gente busca uma motivação, a gente também procura se entreter. Eu digo que, quando a gente fala desses pontos, é extremamente importante que a gente tenha eles muito claros dentro da nossa cabeça, que a gente entenda o propósito das redes sociais. Porque toda vez que a gente entende o propósito das redes sociais, significa que a gente vai estar fazendo e criando uma boa estratégia, criando um bom conteúdo com a melhor qualidade possível dentro dessas redes sociais. Beleza? E como que eu sei que isso é o que as plataformas, o que enfim, as, as redes sociais demandam? Porque aplicando isso, a gente tem resultado. Aplicando isso, o algoritmo entende a gente da melhor maneira, entende o nosso perfil com qualidade. Então, é por isso que eu entendo, eu consigo dizer para vocês que essas são, de fato, as características e os objetivos das redes sociais. Tá bom? E eu quero te dizer que muitas empresas não entendem isso. Não entendem isso. E como que eu sei que elas não entendem isso? Você pode ver, cara, muitas empresas não respondem comentários, muitas empresas não respondem comentários, muitas empresas não. Eita, é para copiar. Muitas empresas não respondem comentários, elas não respondem mensagens, elas não respondem às marcações, enfim, as empresas não criam relacionamentos. Ah, Lua, mas elas estão dando certo. De fato, existem algumas empresas que elas estão dando certo. Só que existe um ponto que a gente pode dar certo e existe um ponto que a gente pode dar muito certo, né? Então, uma coisa, por exemplo, é uma pessoa vender água numa rua ou num farol. Aquilo está dando certo para ela, né? Aquilo está trazendo retorno, ela está conseguindo alimentar a família dela. No entanto, você pode ser uma empresa que fornece água para outras pessoas. Então, a escala e a forma da gente fazer isso também são pontos importantes. E não quero entrar nesse tema, mas só para entender que existem algumas empresas que não fazem. E se existem algumas empresas que não fazem, que elas sejam grandes, essa é uma oportunidade, entanto, para que as empresas que são pequenas, as empresas que são menores, fazerem. Né? Então você pode responder, você pode ver as marcações, você pode, né, interagir, criar esse relacionamento com os consumidores. Né? Então essa é uma das formas da gente levar pequenas empresas de um nível para outro nível. Tá bom? Então hoje, falando dessas redes sociais, eu quero falar do Instagram. Por que eu quero falar do Instagram? O Instagram, ultimamente, ele vem sendo uma das redes sociais que mais tem crescido, tirando o TikTok, né, que foi um dos booms aí dentro do sistema que a gente está hoje, dentro da atualidade que nós estamos vivendo. Mas eu quero falar a respeito do Instagram. Né? Então, hoje, para vocês terem uma ideia, 80% dos millennials até a geração atual já estão dentro do Instagram. Né? Então, essa foi uma pesquisa feita pelo Google, né? Então, falando que majoritariamente as pessoas já estão dentro das redes sociais. Isso, partida, acaba entrando no Instagram também. Então, bom, falando do Instagram, então, falando do Instagram, existem algumas ferramentas ali dentro. Ou seja, ferramentas a gente pode entender, falando do Instagram, existem algumas ferramentas. Quando a gente fala em ferramentas,
podemos entender posicionamento. Posicionamento quer dizer o quê? Que é a forma em onde iremos aparecer como marca para outras pessoas. Tá bom? Então, isso são os posicionamentos. Então, dentro dos posicionamentos do Instagram, nós temos alguns, né? Então a gente tem o feed, que é o que a maioria das pessoas conhece, a maioria das pessoas colocam os conteúdos. Nós temos os stories, né, no plural fica assim, stories. Nós temos o IGTV, que é basicamente a televisão dentro do Instagram. E nós também temos um aspecto, em um lugar muito importante que as pessoas não dão o devido valor, que é o direct, que é a mensagem do Instagram. Né? Se não está familiarizado, esses são os 4 pontos em que eu vou abordar hoje. Então eu vou explicar um pouco da estratégia, como que a gente utiliza, quais tipos de conteúdos colocar dentro desse sistema, tá bom? Então a gente entendeu quais são os objetivos das redes sociais e agora eu vou explicar para vocês como que a gente constrói estratégias em cima do feed, dos stories, do GTV, do direct e como que dentro disso a gente faz toda uma série de conteúdos para linkar entre um e o outro e utilizar a ferramenta da melhor forma possível para melhorar o seu negócio. Tá bom? Então, partindo desse ponto, eu vou começar pelo feed do Instagram, tá bom? Porque eu acho que é a parte mais importante, né, que a gente tem dentro do Instagram hoje, embora eu considere aí estar, fazer um bom trabalho em todos os outros pontos, é de fato importante. Então, bem, dentro do Instagram existem 3 pontos que eu quero abordar com vocês, né? Primeira coisa, eu quero falar sobre o que fazer dentro do feed do Instagram e um outro ponto sobre o que não fazer dentro do feed do Instagram. E aí, dentro de cada um desses tópicos, eu vou abordar alguns pontos, certo? Então, vamos lá. O que fazer no feed do Instagram? Bom, isso aqui é uma coisa que talvez nem todas as pessoas tenham conhecimento, mas eu acho muito importante colocar isso, fazer dessa forma. Então, primeira coisa é mostre o seu produto. Por que, Lua? Por que eu tenho que fazer isso? As pessoas já sabem o que eu vendo, o que eu não vendo, etc. Cara, eu vou te dizer que não. Mostre os produtos, mostre o serviço, né? Por que isso é importante? Traz a característica do seu negócio. E quando você traz a característica do seu negócio, do tipo, o que eu vendo, a forma como eu faço isso, você em tese já se diferencia das outras pessoas, tá bom? Só para você ter uma ideia, teve um cliente que eu fui prestar consultoria para ele, e ele falou, não, Luan, eu estava vendo isso, aquilo, né? Mas se eu não soubesse daquilo, eu ia entrar no Instagram dele e achar que ele vendia caminhão. Por que eu ia achar que ele vendia caminhão? Porque ele vendia os sorvetes em caminhões. Só que o Instagram dele era só de caminhão, só de caminhão, só de caminhão. Né? E eu achei, caminhão, no caso, aquelas vans, né? Eu estou falando errado. Mas eu olhando para aquele Instagram, eu não sabia exatamente o que ele vendia. Né? Então é importante mostrar o seu produto, mostre a forma como você vende. Né? Então, isso seria importante no caso dele, mostrar o sorvete. De repente as pessoas consumindo, indo até o caminhão para poder comprar esse sorvete. Né? Entender o produto, a forma, a experiência de consumo que tem ali dentro. Então, Lu, trabalho com lanche e o objetivo é para esse mercado, para as pessoas que trabalham no ramo de alimentação, né? E o que eu necessariamente posso? Lanche. Né? Eu trabalho com lanche, eu trabalho com açaí, eu vou, posta isso, né? Mostra que você trabalha com lanches, com açaí, né? Então, essa é uma parte muito boa. Beleza? Então, bom, traga conteúdos de identificação. Luan, como assim? O que são conteúdos de identificação? Os conteúdos de identificação a gente pode entender da seguinte forma. São todos aqueles conteúdos em que a pessoa vai se identificar e falar, eu já passei por isso. Por quê?
quanto mais ela tem essa sensação com a sua página, mais ela se identifica com a sua página. E, consequentemente, aumenta muito a probabilidade dela se comprar. Então, a gente falando dentro desse segmento de alimentação, por exemplo, é uma coisa que, no momento em que nós estamos vivendo agora, é muito comum, e as pessoas se identificam muito, por exemplo, o motoboy chegou na minha casa e aí tem um meme da pessoa escutando a buzina do motoboy e descendo correndo, por exemplo. Né? Se a gente falar de um apartamento, ou se a gente falar de uma casa, abrindo a porta, o portão, etc. Mas são momentos em que a pessoa ela vai se identificar com aquela experiência e vai falar, nossa, essa marca me conhece. Então a experiência, né, o que você passa para ela é justamente essa sensação. Essa marca me conhece. E quando a gente tem essa sensação de que a marca conhece a gente, é muito mais fácil a gente comprar dessa marca. Né? Então é importante fazer justamente esse trabalho de criar conteúdo de identificação. São os famosos memes em que a gente coloca, né? Um período atrás estava muito em alta aquele do Drauzio Varela, né? Que era, tá com saudade de um hambúrguer, né, minha filha? Então, poderia ser uma forma de trabalhar isso dentro do Instagram, com que as pessoas se identificassem, né? E C, ajude as pessoas no feed. Alô, o que você está falando? Toda vez que você gera uma ajuda para uma pessoa, a gente entra dentro de alguns gatilhos mentais, como é colocado pelo Érico Rocha, né? Que são pontos de contato em que te auxiliam a vender mais. E toda vez que você auxilia essas pessoas dentro da rede social, dentro do feed, enfim, qualquer outro posicionamento ali dentro, trabalha um gatilho que chama gatilho da reciprocidade. Ou seja, essa pessoa está me ajudando tanto, ela está me gerando tanto conteúdo, que uma hora eu preciso retribuir ela. E aí, consequentemente, é onde ela te recomenda, ela fala que você é bom, ela compra o seu produto. Né? Então, ajude as pessoas no feed, certo? Ai, Luan, mas eu vendo lanche, eu vendo pastel, como que eu posso ajudar as pessoas no feed? Pô, esse é um dos melhores caminhos para ajudar as pessoas no feed. Por quê? Porque você vai mostrar para essa pessoa justamente aquilo que você faz. Eu lavo a salada dessa forma e ela dura de repente 2, 3 dias, né? Então, mostra o formato, a forma como vocês constroem o seu hambúrguer, né? E nossa, Luan, mas aí eu vou estar abrindo para minha concorrência. Mas ao mesmo tempo que você está abrindo para sua concorrência, você está ajudando as pessoas. E no momento em que você ajuda as pessoas e tem um bom produto, eles não vão comprar da sua concorrência, eles vão comprar de você. Porque você está na mente do consumidor, tá bom? Então por isso que é importante. Né? E eu entendo que muita gente tem medo. Nossa, eu vou colocar tanto conteúdo no que eu vou vender depois. Né? E é justamente esse processo. A gente coloca bastante conteúdo para as pessoas lembrarem da gente e na hora que elas precisarem de alguma coisa, a gente vai estar à disposição. Então, ajude as pessoas no feed para aumentar a lembrança e gerar autoridade. No entanto, gerar autoridade, ele pode vir aqui no feed, mas eu também gosto de trabalhar isso bastante dentro do IGTV, certo? Então aqui a gente tem o que fazer e as 3 coisas que a gente deve fazer no feed do Instagram, certo? Então o segundo ponto é o que não fazer no feed do Instagram. Lembre que a gente está retratando isso aqui. Funciona todas as estratégias para qualquer negócio, mas os exemplos em que eu vou trazer aqui para vocês são relacionados à área de alimentação, que é a área, o setor que eu atuo hoje em dia. Né? Então eu tenho mais experiência, mais expertise para poder retratar esse tema. Tá bom? Então é justamente por isso que eu vou trazer os meus exemplos dentro desse segmento. Tá? Bom, o que não fazer dentro do Instagram? A primeira coisa que eu sempre falo para todos os meus clientes, ou para todo mundo que me pede algumas dicas, algumas coisas, é não faça publicações temporais. Como assim publicações temporais? Existem muitas páginas e perfis do Instagram que eles recebem os shows em loco. Né? Então eles fazem o show ao vivo, cobram cover, etc. E aí, por exemplo, é uma sexta-feira, tem muitas pessoas vindo, etc. E eles postam ali no feed, hoje, sexta-feira, é show do fulaninho, fulaninho, fulaninho de tal.
E por que eu estou dizendo que esse tipo de conteúdo ele não é bom? Porque, primeiro, ele é temporal, ou seja, é só aquela sexta-feira. Né? Então, talvez ele venha outras vezes, enfim, mas aí é uma outra data, é uma outra sexta-feira. Aquela sexta-feira é aquele dia, né? Não é. Então, ele é temporal, ou seja, ele tem uma data de validade. Né? Então, ele vai durar até aquele dia. Então, eu não gosto de trabalhar com esse tipo de conteúdo, porque você perde e descaracteriza um pouco o seu serviço, você descaracteriza um pouco o como certo. Ah, Luan, mas onde eu posso fazer isso? Fale os stories, por exemplo, que são conteúdos temporais, né, e que têm de fato um prazo de validade, que são 24 horas. Então, você pode colocar e trabalhar os stories da melhor maneira para informar pessoas que consomem o seu conteúdo. Tá bom? Ainda dentro dessa linha, né, não faça promoções no feed. Toda vez que a gente trabalha dentro de qualquer segmento que a gente tenha um produto ou um serviço, é, toda vez que a gente faz a nossa promoção, significa que a gente está diminuindo o valor percebido da nossa marca. Ou seja, toda vez que eu falo para você assim, olha, eu tenho um hambúrguer que custa R$ 25, mas hoje você vai levar ele por R$19,90 para casa. Na cabeça do consumidor, eu estou pegando um produto que custa R$ 25,90, R$ 25, e estou levando ele a R$19,90. Então, eu estou tirando o valor do meu produto. Eu estou pegando o meu produto e estou tirando o valor dele. Né? É isso que está acontecendo. Então, toda vez que você faz uma promoção no feed, isso fica exposto. Fica para todo mundo ver. Né? E aí, porventura, as pessoas elas ficam reféns de tudo aquilo que elas colocaram no feed dela, e os clientes eles não vêm mais atrás do produto. Eles vêm atrás de promoções. Né? Então sempre tem aquele cliente, ah, mas essa promoção está funcionando ainda, ou essa promoção está funcionando ainda. Por quê? Porque muitas vezes as promoções elas são temporais, tá bom? E aqui eu vou até falar, existe uma forma certa da gente fazer as promoções. As promoções a gente tem que sempre fazer da forma que a gente adiciona valor ao nosso produto. Então, o que você poderia fazer nesses casos é não postar no feed, não postar no feed, talvez utilizar até os stories, ou se não fazer anúncios pagos, né? Falando, ó, hoje por R$ 25,90 você leva o lanche e mais uma coca. Né? Ou se não, o lanche mais o frete grátis, enfim. Então você adiciona valor ao seu produto. Ou seja, a pessoa vai desprender a mesma quantidade de dinheiro, a pessoa vai pagar a mesma coisa, só que ela vai levar muito mais em troca. Então, ela percebe como o valor que ela vê dentro do seu produto aumenta, entendeu? E isso é muito bom para a questão do marketing, isso é muito bom para a questão do brand e a forma como a empresa prospera essa imagem em cima do cliente. E o ponto C, né, não coloque informações de preço. Por quê, Luan? Porque toda vez que a gente coloca informações de preço, a gente está dizendo que aquilo ali não é temporal. Né? E os preços a gente sabe que eles precisam ser corrigidos. Né? Então, o lugar onde a gente aluga ou é comprado precisa pagar e ao tempo vai aumentando. Os produtos eles também ficam um pouco mais caros. E se a gente tem um produto que ele é posicionado como diferente no mercado, né, que a gente trabalha mais um nicho acessível, né, e são produtos mais caros, o processo em si de fazer aquele produto é mais caro, significa que a gente tem uma amplitude de preços um pouco ainda maior. Né? Então a gente precisa estar sempre corrigindo os preços. E aí, mais uma vez, toda vez que você faz isso, depois aquilo meio que enraiza na cabeça do consumidor e talvez ele não consiga ver o valor de você estar aumentando os seus preços depois. Então, são esses pontos que eu acho importante falar para não fazer dentro do feed do Instagram, certo? Então, você vai colocar dentro do feed do Instagram, mostrando seu produto, seu serviço, fazer conteúdo de identificação, aqueles memes onde as pessoas elas, já passei por isso. Então, e depois você vai ajudar também as pessoas no feed, mostrando como que lava uma salada, como que monta um pastel, como que, enfim, você cuida dos seus processos ali dentro, tá bom? Então, beleza. E aí o que você não faz é, não coloque publicações temporais, não faça promoções no feed e não coloque informações de preços. Beleza?
Então aqui, dentro do feed do Instagram, essas foram as dicas. Então, depois o que a gente vai? Depois do feed, a gente vai para os stories. Stories do Instagram. E essa daqui é uma plataforma que tem uma pesquisa do Instagram, do Google, do Facebook, que falam que as pessoas elas passam 60% do tempo delas aqui. Eu não sei se é 60% ou 40% do tempo delas aqui. Ou seja, eu tenho uma série de lugares dentro do Instagram e as pessoas elas passam 40% do tempo delas no, se eu não me engano são 40% mesmo, 40% do tempo delas nos stories. Ou seja, entre feed, entre direct, entre IGTV, entre ver perfil de outras pessoas, entre explorar o Instagram, as pessoas passam 40% do tempo delas nos stories. Então, esse é um posicionamento muito poderoso, porque muitas pessoas estão aqui, elas passam muito tempo delas aqui. Então, eu vou mostrar para vocês o que fazer nesse posicionamento. Beleza? Então, vamos lá. O que fazer? Bom, esse daqui não tem o dividido, né? Mas eu vou colocar aqui o que fazer nos stories. Bom, vamos lá. Então, utilize os stories para dar dicas rápidas. Alô, mas eu já vou fazer algumas coisas no feed. Então, justamente, você já tem o feed alinhado, a criação de conteúdos, de ajudando as pessoas, mas os stories, ele pode ser um momento muito mais oportuno e muito mais rápido de você fazer isso. É uma forma de você estar em contato com a marca, com as pessoas, muito mais tempo, né? E, e aí, imagina o seguinte, toda vez que você colocar alguma dica rápida ali nos stories, gente, hoje eu descobri tal coisa aqui no meu restaurante, acho que pode ajudar vocês aí em casa, né? Então, acho que isso, de repente, pode ser uma coisa muito boa. Uma coisa que o pessoal aqui em casa tem costume de fazer, né, e que até então, de repente, poderia ser uma dica rápida, eles compram coco gelado não, água de coco, congelam e utilizam essa água de coco nos drinks, né? E embora eu não beba, eles falam que deixa muito melhor, deixa muito mais gostoso, né? Então, nossa gente, eu testei algo diferente hoje e fiz, experimenta e faz na sua casa e depois me conta, né? Então é uma forma que você já está gerando um relacionamento, você está dando algumas dicas rápidas para esse cliente e isso gera muito mais valor. Beleza? O segundo ponto é direcione um determinado público para um local desejado. Como assim, Luan? Imagina o seguinte, muitas vezes a gente faz algumas postagens dentro do nosso feed e a gente quer que as pessoas que estão nos stories ou que estão em algum outro lugar do Instagram, que elas olhem, que elas vão lá, que elas comentem, deixem um comentário, que elas comentem, deixem comentário, é a mesma coisa. Mas que elas tenham alguma interação, que elas engajem com aquela publicação. Então você pode utilizar os stories justamente para você fazer isso. Então, toda vez que você postar alguma coisa, é muito interessante que você de fato faça isso, para que você tenha mais alcance, as pessoas que elas já estão vendo os seus stories, elas tenham mais uma oportunidade de conhecer a sua marca. Então isso é muito importante, isso é de fato, ajuda muito a melhorar o alcance, melhorar o engajamento, etc. Né? E o ponto que eu considero mais importante dos stories e dessa ferramenta são os stickers, as coisas que ele oferece dentro desse lugar. Né? Então aqui é conheça o seu público. E dentro de conheça o seu público, existem algumas coisas que os stories é permitido fazer e talvez nenhum outro lugar dê para fazer isso com tanta propriedade. Então a gente tem as enquetes, né? Então as enquetes são aquele do sim ou não, né? Que as pessoas podem responder. Então depois eu até vou dar algum exemplo aqui embaixo, né? Para poder facilitar um pouco esse processo de entender tudo isso, né? De absorção, certo? Então a gente faça perguntas. Né? Esse de perguntas a gente tem o teste, que é uma da terceira opção, né? Que são os testes. Mas dentro de perguntas a gente tem a caixinha de perguntas, né?
que você pode fazer perguntas para o seu público, ou senão o seu público vai fazer alguma coisa para vocês. Né? Então as caixinhas de pergunta podem vir para perguntar e para colher uma percepção também do cliente com relação a alguma coisa, algum consumo, alguma dica, etc. E faça os testes. Né? Os testes são aqueles 4 opções que a pessoa tem ali e ela pode migrar entre um e outro e, esse aqui é o certo, esse aqui é o errado. Então, de fato, isso aumenta bastante os resultados das páginas. Bom, então, hoje a gente já entendeu, por enquanto, né, como que a gente trabalha o feed, o que faz, o que não faz, e como que a gente trabalha os nossos stories. Então, só para a gente entender um pouco mais e absorver isso daqui, eu vou passar algumas dicas. Quer ver? Tem aqui. Então, copiei, vou colar isso aqui da minha colinha. Imagina o seguinte, né? Pegou a formatação, não quero a formatação. Tá. Então, utilizando o feed e os stories. Vamos supor que tu trabalha com pastéis, beleza? E quando eu estava escrevendo isso, ele fica corrigindo, né? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. O primeiro story, você pega e faz uma pergunta assim, ó. Para você que me segue, é vegetariano ou vegano? Né? E aí, o que você tem? O que você consegue com isso? Primeira coisa, aqui você consegue entender mais a respeito do seu público. Nossa, será que eu tenho bastante pessoas que são vegetarianas, que as pessoas que são veganas? Será que existe uma demanda para isso? Então, primeira coisa, você entende o seu público e você, em tese, faz uma pesquisa de mercado rápida. A segunda, os segundos stories. E aí você pode lançar aquela perguntinha. Você sabe quantas pessoas fazem parte desse movimento no Brasil? E aí tu pode usar aquela opção de teste, né? E colocando a porcentagem de acordo com alguma pesquisa. Então, por exemplo, segundo o Google, hoje nós somos 3% no Brasil, né? E aí possuem algumas comunidades, tal. E aí você poderia colocar de repente assim, não, 0%. Né? De 0 a 1%, depois de 1% a 2%, depois de 2% a 3%, de 3% a 4%, por exemplo. E as pessoas, elas vão sentir uma curiosidade de saber um pouco mais a respeito disso, né? E aí depois no terceiro stories, né? Então pensando nesse público, pensando em vocês que são vegetarianos e que são veganos e que não consomem carne, né? Eu desenvolvi uma receita de pastel de abóbora sem fritura, pensando em vocês, né? E aí você está direcionando essa pessoa para um feed ou para um IGTV para justamente consumir aquele conteúdo e gerar mais valor para ela, né? E isso é importante. Então você já conheceu mais o seu público conheceu um pouco mais a respeito do nicho, de onde eles estão, né? As pessoas que já são vegetarianas. Você ofereceu valor para essas pessoas e no quarto stories você gera uma abertura para um relacionamento. E aí, o que achou dessa receita? Né? Então você deixa uma caixinha de perguntas, as pessoas podem fazer. Aí de repente, passou uma semana, você pode subir esse post de novo. Nossa, gente, lembra sobre esse pastel de receita? Então, eu vi que vocês me falaram isso, se chegaram a fazer. Aí monta, faz uma enquete e tal. Então, os conteúdos, eles são muito dinâmicos e você pode trabalhar com eles de diversas maneiras, tá bom? Então, essa foi uma dica, né? E que eu pensei aí na hora que eu estava escrevendo isso. Então, beleza. Depois desse Stories, a gente vai para o nosso IGTV. Não tem muita coisa para falar dentro do IGTV, mas eu considero um posicionamento também muito importante. E por quê? Porque ele é uma forma incrível de nós desenvolvermos autoridade dentro do nosso segmento. Então, se você trabalha com hambúrguer, dentro do IGTV é uma oportunidade muito incrível de você desenvolver um relacionamento, uma autoridade muito mais forte com os seus clientes, prospectos, enfim. Então, que tipos de conteúdo, o que postar no IGTV? O IGTV, ele basicamente é uma forma de construir mais autoridade dentro do assunto que você domina, ou trabalha, enfim. Por quê? Toda vez que você posta no IGTV, significa que são vídeos com mais de 1 minuto. E com vídeos mais de 1 minuto, você consegue abordar muitas coisas. Certo? Então é por isso que ele é um ponto extremamente importante para a gente desenvolver essa autoridade.
Porque a gente trabalha dentro de um determinado assunto com muito mais profundidade, com muito mais clareza, e a gente consegue passar aquela grande ideia para o nosso cliente, para as pessoas que estão consumindo o nosso conteúdo. Bom, então, por exemplo, falando do ramo de alimentação, né, eu recomendo que você mostre os seus processos, né, dentro do IGBT. Então, uma coisa, eu gosto muito desse exemplo, né? Então, como lavar uma alface, que até então eu não sabia, né? E eu sei que, por exemplo, existem algumas, existe a água certa, o vinagre, eu não sei se pode falar do vinagre, que ele, tem gente que fala que limpa, tem gente que fala que não limpa, né? Então, por isso até o questionamento. Então, como lavar uma alface? Você pode colocar para as pessoas é, como então, assim, existe uma infinidade de conteúdos, né, que a gente pode colocar dentro dessas ferramentas, né, colocar dentro dessas plataformas. Então, como fazer um hambúrguer em casa. E aí, tu pode mostrar como que modela, né? Então, você pode falar da questão das gramas. Com 100 gramas ele fica um pouco mais fino, fica um pouco mais fácil de cozinhar, de fritar, né? Não, se a gente coloca um pouco de 150 gramas, ele já fica um pouco mais gordinho, para a pessoa que gosta um pouco daquela carne mais mal passada, né? Então isso são todos os tipos de pontos que você pode ir colocando para o seu cliente e falando assim, nossa, esse cara, ele entende do que ele está fazendo. E aí, é aquele negócio que eu já estava falando. Toda vez que você gera valor para esse cliente, significa que ele vai lembrar de você. Toda vez que ele lembrar de você, ele está muito mais fácil a consumir o seu produto, a consumir a sua marca. Beleza? Então, ele é um posicionamento muito bom para gerar autoridade, né? Então, são umas dicas rápidas aqui e é isso. E bom, dentro de um último ponto, a gente tem o direct do Instagram. E aqui eu considero um dos lugares que as pessoas mais erram, porque elas não dão atenção a esse lugar, a esse posicionamento. E por que eu falo que é um lugar onde você aparece para as pessoas? Porque uma vez que você iniciou um relacionamento, sua conversa está ligada. Por mais que ela não esteja no topo, ela está ali, né? E, e é importante a gente entender isso, né? Que às vezes a gente começa essa conversa com alguma pessoa, é muito importante, é muito importante. Então, dentro de direct, a gente, eu vou falar, né, como que pode usar o direct para isso. Então, assim, como usar o direct dentro de uma estratégia. Bom, direct, é o seguinte. Então, pensa naquele negócio que eu estava falando. Existem muitas marcas, muitas empresas, muitas pessoas, influenciadores digitais, não respondem os comentários. Que eles não respondem que eles não respondem as mensagens. Enfim, basicamente eles não criam relacionamentos com seus clientes. E você deve estar pensando, nossa, mano, mas se nem eles fazem, por que eu vou fazer? Porque esse é o grande poder dos pequenos. Os pequenos têm um poder que os grandes não têm, né? Então, você já viu aquela frase que o prédio que se destaca é martelado? É justamente mais ou menos nessa ideia, né? Quando você é pequeno, você não aparece tanto. Por mais que você não apareça tanto, você tem um poder de criar relacionamentos com as pessoas muito mais fácil. Você consegue responder as mensagens porque não existem 30, 40, 50, 100, 200, 300 mensagens chegando por dia e isso se torna mais fácil. Então, quando se é pequeno, tem um poder de responder e interagir com todos, né? Então, esse é um poder que muitas empresas, muitas marcas e grandes influenciadores digitais não têm. Então, utilize o direct para responder às pessoas, para interagir, para conhecer, para desenvolver e construir esse relacionamento. Se você é grande, determina um período do dia que você irá fazer isso. Por quê? Porque é uma forma e é importante. As grandes empresas, elas também deveriam fazer isso, mas elas não fazem, né? Então, aí também é um lugar e é uma oportunidade para vocês se
entrarem nesse mercado, para se destacar nesse mercado, certo? Então, utilize o direct para compartilhar as marcações. E quando eu falo disso, existe uma coisa que a gente chama de prova social, né? O que é a prova social? Significa que toda vez que a gente faz alguma coisa e alguém marca a gente tem uma prova social de que o nosso produto é bom. Tem um cliente meu, inclusive, que às vezes, alguns clientes, mas esse em específico, porque ele recebe bastante mensagem, que as pessoas mandam agradecendo, nossa, cara, o lance seu estava incrível, estava incrível, estava incrível. E aí, consequentemente, ele reposta isso nos stories. E essa é uma alternativa muito boa para gerar prova social. Porque ele não expõe a pessoa, ele tampa o número lá, e as pessoas quando olham isso falam, cara, o lanche do cara é muito bom. O lanche do cara é muito bom. Então ele tem que testar isso. Ele tem que, de fato, começar a ver. Ele tem que não. As pessoas veem que o lanche dele é bom e elas começam a se sentir motivadas, elas querem experimentar, elas querem testar, elas se sentem curiosas. Né? Então, você pode utilizar isso como uma prova social. Além disso, como prova social, você pode mostrar que está vendo. Você pode mostrar que você está vendo, que está construindo um relacionamento. Né? Porque quando a marca fala assim, cara, eu vi que você está aqui, isso é importante para mim, isso gera um relacionamento. Tá bom? Então utilize o direct para fazer essas marcações. Né? Então, tudo bem se tiver muita coisa lá, às vezes as pessoas não vão ver, né? Mas procure postar se tiver essas marcações, tá bom? E uma coisa que eu gosto, e eu procuro fazer até dentro do meu Instagram, quanto maior a exposição, maior o relacionamento. Por que eu estou falando isso? Imagina o seguinte, é você manda uma mensagem para mim perguntando, Luan, cara, tô com uma dúvida aqui com relação a custo. Tu consegue me dar uma ajuda? Consigo, cara. E aí eu pego, gravo a tela do meu computador, te envio um vídeo. Fala assim, tudo bom, João? Cara, vi que você me perguntou isso. E eu faço um vídeo exclusivamente para você. Ou seja, eu estou me expondo muito, porque eu estou mostrando vídeo, eu estou mostrando o meu rosto para vocês. Estou falando o seu nome. Então, o nível de personalização, mostrando a minha imagem, aumentar muito o relacionamento que eu tenho com o João. E o João, ele vai, de fato, poder saber que ele pode contar comigo. Então, ele vai saber que ele vai e vai poder contar comigo. Então, sempre que o João tiver alguma dúvida, eu vou estar disposto para poder ajudar ele. Por quê? Porque eu tenho um bom relacionamento com o João. Então, faça isso. Às vezes a pessoa ela pode mandar uma mensagem te perguntando a respeito de alguma coisa e tá tudo bem. É só você pegar e responder ela, aumentar e gerar melhor esse relacionamento. Né? Meu celular travou aqui. Ca- Caiu a câmera, por isso que eu fiquei. O que aconteceu? Mas tá bom, a gente segue, né? E vamos embora. Então, beleza. A gente falou de muita coisa aqui. A gente falou porque a gente serve, como que utiliza o nosso feed. A gente falou também do que não fazer no nosso feed. A gente falou dos stories do Instagram, falando depois dessa estratégia, do IGTV, do Direct. Então, assim, a gente passou por muitas coisas. Mas, mano, eu acho isso legal, tal, mas como que eu integro tudo isso? Como que eu faço tudo isso funcionar para mim? E é esse o ponto que eu vou colocar para vocês aqui hoje. Como que a gente determina, como que a gente faz com que a gente entregue todo esse valor. Então, eu separei isso em pequenos passos, que eu acredito que sejam muito importantes. O primeiro deles é defina os conteúdos, ou seja, coisas que você tem vontade de trabalhar, né, e que você tem vontade de colocar para os seus clientes. Né? Então, você definindo isso, você já tem alguma coisa que você vai colocar para os seus clientes. E quando eu falo em defina os conteúdos, os conteúdos, os horários, frequência, né? Então, por exemplo, toda segunda-feira eu vou postar como fazer alguma receita. Eu vou postar alguma receita. Toda segunda-feira, 9 horas, eu vou postar alguma receita.
E aí você cria consistência, você cria relacionamento, as pessoas esperam, as pessoas anseiam por aquele conteúdo. E isso, no longo tempo, no longo prazo, vira uma coisa muito boa. Vira uma coisa muito boa, né? Então define os conteúdos, os horários, as frequências e poste, certo? Então, conteúdo alinhado com a consistência, né? A consistência. E assim vai. E lembre-se, uma outra coisa que eu quero falar para vocês é comece pouco e vá aumentando. E vai aumentando. Eu já vi gente falando assim, nossa, mas eu tenho que estar no Facebook, eu tenho que estar no Instagram, eu tenho que estar no YouTube, eu tenho que estar no TikTok, eu tenho que estar nos stories, eu tenho que estar falando. Cara, é importante? É importante, é importante. Mas é importante a gente saber também onde a gente consegue fazer bons conteúdos de qualidade. Então, esse vídeo, por exemplo, é o segundo vídeo que eu estou gravando dentro do YouTube, né, que eu vou disponibilizar no YouTube, etc. Só que, já fazem 4 meses, quase 5 meses que eu já trabalho na construção voltadas para restaurante. Então eu fiquei trabalhando 2 anos de graça para inúmeros restaurantes e faz 4 ou 5 meses que eu comecei a cobrar para poder fazer isso. Né? Então eu tenho um background muito legal e agora que eu estou começando. Então eu comecei com o Instagram e com o Facebook, defini algumas coisas, mantenho até hoje. Agora eu estou indo para o YouTube. Então, periodicamente. E o que, que você fala com isso? Que já é bom e vai ficar ainda melhor. Né? Então, comece pouco e vai aumentando. Então, o que é bom vai ficar melhor. Por quê? Porque o conteúdo já é bom, entendeu? E vai ficar melhor, porque vai aparecer mais tempo, vai aparecer mais dias, etc. O terceiro ponto, né? Uma coisa que, se você souber fazer, e eu até tenho o primeiro vídeo, eu falo a respeito disso, é anuncie e utilize a distribuição paga. Ou seja, anúncios online. Por que, que eu estou falando isso? Porque é uma forma das pessoas verem a sua marca de novo, verem aquele conteúdo de novo, você distribui. Como que eu sei os conteúdos que são bons, né? Então, aqueles conteúdos que tiveram um bom engajamento, tiveram boas curtidas, etc., significa que eles são bons. Que a sua empresa, ela de fato, o seu público gostou daquele conteúdo. Então, você pode fazer esse conteúdo, falar, nossa, ele foi muito bem no feed, ele foi muito bem nesse posicionamento. Então, você coloca para as pessoas, anuncia mais para as pessoas. E aí, é uma boa forma de determinar isso. E quarto, e o mais importante de tudo, o mais importante de tudo, tenha um bom produto. Eu já vi gente fazendo um trabalho muito bom na área de marketing, só que fazendo um trabalho bom errado. Por quê? Porque existem muitas empresas que elas fazem a construção do feed delas da forma como tem que ser. Elas postam as fotos, elas usam os stars, elas utilizam, só que elas fazem uma coisa errada. Elas não postam as fotos delas, elas pegam memes de outras páginas. Então, assim, falta a autenticidade do negócio, em primeiro lugar, e as pessoas às vezes não confiam no produto. Porque imagina o seguinte, é tipo ir no McDonald's. Tu vê aquele Big Mac grande, nossa, uma carne suculenta, e na hora que tu compra o lanche, é pequeno. Então, o produto, embora tenha muita gente que goste, né, mas talvez o produto não esteja alinhado, né, com as imagens. Então, falando em ter um bom produto, né, tem um bom produto e alinhe ele à comunicação digital do negócio. Por quê? Porque, cara, é importante você trabalhar com as expectativas das pessoas, tá? Então, é isso que eu quero deixar para vocês, né? Então, aplica isso, vê seus resultados aumentando, vê seus resultados melhorando, porque, cara, se você aplicar isso aqui, ó, com consistência, utilizando os Instagrams, os Stories, eu te garanto que tu pode aumentar muito, muito o seu negócio. Por quê? Porque tu vai aumentar o relacionamento com as pessoas vão recomendar, as pessoas vão querer comprar, tá bom? Então, forte abraço, tamo junto. E se você assistiu o vídeo, marca a gente lá no Instagram.
Beleza? E tamo junto, galera.